eu sou o professor Hammurabi e estamos dando início, neste módulo, ao nosso novo videocurso de Direito ou Legislação Educacional, como você preferir. Direito Educacional ou Legislação Educacional, para você que vai fazer um concurso para o magistério da sua cidade ou estado, para um instituto federal, para pedagogo de um tribunal, agências reguladoras ou pedagogo da área militar, quer seja Marinha, Exército, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros Militar, para você que vai fazer um concurso que demande do estudo da legislação educacional como um todo. Começamos nesse módulo falando da educação na Constituição. Lembrando que em matéria de legislação educacional ou direito educacional, hierarquicamente falando, a norma que encontra-se no topo da hierarquia, no topo do ordenamento da legislação educacional é a Constituição Federal do ano de 1988. Isto é, a Constituição, a nossa atual Constituição, do artigo 205, mais especificamente ao artigo 214, que abordaremos a partir de agora. Na sequência, teríamos o estudo da LDB e de outras leis importantes, como a lei do Fundeb, a lei que cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, assim como a lei que vai falar da criação dos institutos federais e outras. Também estudaremos as diretrizes curriculares nacionais, não todas, mas as principais, emanadas pela Câmara de Educação Básica, pelo Conselho Pleno e pela Câmara de Educação Superior. E também veremos, conforme a demanda de nossos estudantes, algumas diretrizes curriculares regionais, emanadas pelo Conselho de Educação do seu estado ou do Distrito Federal, ou até mesmo do Conselho Educacional do seu município, conforme a demanda dos nossos estudantes. Se eu inverter a nossa pirâmide e começar a falar de premissa é a base. Eu posso dizer que na base de todas as normas da legislação educacional está a Constituição Federal. Se falamos de hierarquia, falamos de um ordenamento de cima para baixo. Se falamos de hierarquia, falamos de um ordenamento de cima para baixo. No topo da hierarquia, teríamos a Constituição. Se falamos de premissa, falamos de base, a ordem inverte e a base de todo o nosso estudo passa a ser a Constituição. Na seguida, no sentido intermediário, a LDB e outras leis, e no topo nós teríamos as diretrizes curriculares nacionais. Qual é a premissa, qual é a base de uma diretriz curricular nacional para a educação? Sua base está na LDB ou em alguma outra lei educacional. E qual é a premissa? Qual é a base da LDB e das leis em matéria de educação? A base das leis em matéria de educação nada mais é do que a própria Constituição. Então, uma pirâmide de premissa, uma pirâmide de base, ela é invertida. A Constituição vem na base, a LDB na parte intermediária e as diretrizes no topo. Já uma pirâmide de hierarquia que ordena a norma de maior poder para de menor poder, a Constituição passa a ser o ápice, seguida da LDB e das respectivas diretrizes. Muito bem, tendo visto isso, podemos avançar no nosso estudo. Indo adiante, podemos aqui fazer uma nova ordenação, saindo das premissas e indo à funcionalidade. Qual é a função da Constituição em matéria de educação? A função da Constituição em matéria de educação é dizer o que deve ser feito em matéria de educação. Já a função precípua da LDB é dizer quem vai fazer o quê? Distribuição de competência em matéria de educação. E a função das diretrizes educacionais, precipuamente falando, é dizer como aquilo que foi preconizado anteriormente será feito. O que deve ser feito, quem vai fazer e como fazer. É óbvio que a Constituição fala um pouco mais do que o que deve ser feito. É óbvio que a LDB fala um pouco mais do que quem vai fazer, e é óbvio que as diretrizes versam muito mais do que o mero como fazer. Mas sintetizando as funções principais destes diplomas normativos, a Constituição diz o que deve ser feito, a LDB dirá
quem deverá fazê-lo e as diretrizes dirão como. Muito bem, no estudo da Constituição, começamos no título 8º, no título 8, na verdade, título 8 da Constituição Federal, que vai falar da ordem social. Vamos pular o capítulo 1º e 2º, estes não nos interessam, e vamos direto para o capítulo 3º, que vai falar da educação, da cultura e do desporto, nos limitando ao estudo da seção de número 1, que vai falar da educação. Não vamos pegar a parte da cultura, não vamos pegar a parte do desporto, que abarcam seção 2 e seção 3 do capítulo 3. Só nos interessa o capítulo 3, seção 1, que vai falar da educação. Nosso estudo começa com a análise do artigo 205 da Constituição, que está aqui na tela, e que fala o seguinte: a educação. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Quando falamos que a educação é um direito de todos, isso por si só não carece de explicação, mas vale aqui uma nota. Quando falamos que ela é dever do Estado e da família, não estamos aqui necessariamente, pelo menos para fins de concurso público, estabelecendo uma ordem de primazia. Isso é, o Estado vem na frente da família, ou a família vem na frente do Estado, ou o papel do Estado na educação é mais importante do que o papel da família, ou vice-versa. Aqui a ideia não é apresentar uma ordem de responsabilidade. Aqui a ideia é apenas de apresentar os elementos, as instituições, por assim dizer, a instituição Estado e a instituição família, que são responsáveis pelo processo educacional, não estabelecendo aqui uma ordem de primazia entre Estado e família. Então, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade em geral. Então, o Estado e a família são responsáveis. E a sociedade? A sociedade, ela é corresponsável. Sim, ela é corresponsável, uma vez que a Constituição estabelece que a sociedade tem o dever de colaborar com o processo educacional, cujos responsáveis são o Estado e a família. Então, a sociedade passa a ser corresponsável. Isto é, ela é promovida e incentivada dentro de um regime colaborativo da sociedade. Então, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 3 objetivos principais. Qualquer outro objetivo que você possa vislumbrar do processo educacional será um desdobramento de um desses 3 objetivos principais aqui citados. O primeiro objetivo seria o pleno desenvolvimento da pessoa. O segundo objetivo seria o seu preparo para o exercício da cidadania. E o terceiro objetivo seria a sua qualificação para o trabalho. Qualificação para o trabalho e não para o emprego. Cuidado. Então, recapitulando, a educação, direito de todos e dever do Estado. A educação, direito de todos e dever do Estado. Veja, Estado com E maiúsculo e no singular. Estamos falando da República Federativa do Brasil. Estamos falando do Estado-nação e não dos Estados-membros. Quando eu digo que a educação é dever do Estado, República Federativa do Brasil, eu estou dizendo que ela é dever da União, eu estou dizendo que ela é dever dos Estados membros da Federação, estou dizendo que ela é dever do Distrito Federal e estou dizendo que ela é dever dos municípios. Então, a educação, direito de todos e dever do Estado, isso é União, Estado membro, Distrito Federal e municípios, e da família, instituição família, sem estabelecer aqui uma ordem de primazia, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, isso é, a sociedade é corresponsável, visando 3 objetivos fundamentais: o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho. Cada vez mais e com mais frequência, estes 3 objetivos do processo educacional são cobrados em prova de
concurso. Relembrando aqui que o artigo 205 da Constituição se coaduna com o artigo 2º da LDB. O artigo 2º da LDB se encontra no título 2 da LDB. O artigo 2º fala dos princípios e fins da educação. O artigo 2º, recapitulando, fala dos princípios e fins da educação, assim como o artigo 3º. Artigo 2º e 3º encontram-se no título 2 da LDB, artigo 2º e 3º, e o que está versando aqui no artigo 205 da Constituição está de acordo com o artigo 2º da LDB. Então, fazendo aqui um fechamento dessa videoaula, temos que a educação é um direito. A educação é um direito de todos. A educação, que é um processo que começa na família e que se institucionaliza com a presença do Estado, é um direito de todos os indivíduos, sendo um dever do Estado e da família. Lembrando que Estado aqui é República Federativa do Brasil, é União, Estado-membro, Distrito Federal e municípios. E ela é promovida e incentivada pela sociedade, isso é, a sociedade ela é corresponsável pelo processo educacional que ocorrerá de forma colaborativa. E ela tem 3 objetivos principais: o pleno desenvolvimento do educando, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o mundo do trabalho. No próximo bloco, vamos falar destes 3 objetivos principais: preparo para o mundo do trabalho, exercício da cidadania e pleno desenvolvimento da pessoa. Um grande abraço e até o nosso próximo.